Bom dia, irmãos. Bem-vindos a mais um Café com Palavra. Eu gostaria de ler com os irmãos um texto no livro de 1 Reis, capítulo 6, verso 1. Diz assim: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. E gostaria de ler no Salmo 90, versículo 12, que diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Vamos fazer uma oração. Pai, mais uma vez, entregamos a Ti, Pai, a Tua maravilhosa palavra, pedindo toda a suficiência que vem da parte do Senhor para compartilhar dela. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, esse texto de Salmos é bastante interessante. Ele, na verdade, nos remete ao estudo, vamos dizer assim, da matemática celestial. Se assim o Senhor nos aprouver, quem sabe poderíamos posteriormente estudar um pouco sobre isso, entendendo o que a Bíblia define sobre por exemplo, as operações de adição, subtração, divisão e multiplicação, porque cada uma delas na Bíblia está associada a uma realidade espiritual vigente, ok? Muitas vezes, quando se estuda-se só os números e o significado deles, mas perde-se a noção dos princípios espirituais relacionados a essas operações. Ao estudioso atento das Escrituras, ele deve ter observado quando eu li aqui em 1 Reis. Diz assim: No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado. A pergunta é: estaria a Bíblia incorreta na contagem do tempo? Por quê? Porque se nós estamos aqui na época de Salomão, você há de convir comigo que nós passamos por um período significativo, qual seja 40 anos do deserto, já que a saída do Egito é o início da contagem do tempo, 450 anos do período de juízes, conforme está relatado no livro de Atos, 40 anos do rei Saul, 40 anos do rei Davi e 3 anos do rei Salomão, porque aqui ele está no seu 4º ano de reinado, não é? Ora, se nós fazemos essa soma, nós achamos 573 anos e não 480. Então a pergunta que fica é: estaria a Bíblia incorreta? Por que é que a contagem aqui se dá com 480 e não a contagem em tese literal dos 573? E onde estão esses 93 anos que correspondem a essa diferença? E aqui, irmãos, vem a questão, mais uma vez, da desigualdade do tempo. O meu propósito aqui é tão somente o de apresentar princípios que vão abrir camadas de revelação na palavra para que os irmãos possam buscar as realidades espirituais associadas a essas aparentes incongruências da Bíblia. Bom, irmãos, na verdade é o seguinte: existem anos das nossas vidas que não são contados diante de Deus. Essa é a realidade. Onde estão esses 93 anos entre a diferença da contagem utilizando um número cardinal, que seria a contagem do tempo total, para os 480 anos? Aqueles que conhecem um pouquinho aí da matemática sabem que um número ordinal é exatamente aquele que faz menção a uma contagem específica, não é? Uma contagem exata, aquilo que de fato é atribuído. Então veja, onde que estão esses 93 anos? E observe o cuidado do Espírito Santo em mencionar os 480 anos dessa maneira. Tá? Pois bem, irmãos, os 480 anos estão no livro de Juízes. Porque o livro de Juízes vai estabelecer 5 inimigos espirituais
no que diz respeito à formação da vida de Cristo em nós. Quais sejam? O mundo, né? O mundo é o primeiro inimigo apresentado, né? É interessante que o mundo ali é representado por o rei da Mesopotâmia. Nós devemos lembrar que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, naquela região da Mesopotâmia, figura do mundo. E o rei associado a essa localidade é Cusã-Risataim. Interessante, né? A palavra Cusã significa trevas e Risataim significa duplamente malicioso. Trevas fala da sua natureza e duplamente malicioso fala da sua forma de operação. Esse é, biblicamente, o significado do mundo. Aqui nós temos 8 anos. Nós temos 18 anos no período dos Moabitas, Amonitas e Amalequitas, que são figuras da carne. O rei associado é o rei Eglon, que era um rei gordo, fala da nossa alma inchada, ok? Nós temos 20 anos sobre os cananeus, né? 20 anos de opressão do povo de Israel. O rei associado é Jabim. Interessante que Jabim significa aquele a quem Deus serve. Ele é uma tipificação, tá, das nossas paixões e cobiças, né? Ali a opressão foi fortíssima, né? 900 carros de ferro é o que é mencionado lá. Nós temos 7 anos relacionado aos midianitas, não é? Os midianitas, no contexto do livro de Juízes, vão representar 1. As coisas listas que nos roubam a Cristo. E 2. Os elementos relacionados ao medo que nos impedem de tomar o caminho da cruz para que a vida de Cristo seja formada em nós. Ok? Isso está claramente representado no episódio relacionado a Gideão, quando aqueles 300 homens que foram separados foram aqueles que não se ajoelharam diante da fonte de Arode. Arode significa medo ou terror. Porque muitas vezes o medo é um elemento que nos impede de tomar a nossa cruz e permitir que o Senhor trabalhe nas nossas vidas de tal maneira que Ele possa alcançar plenamente aquilo que Ele deseja para que Cristo seja formado em nós. E ao final, nós temos os 40 anos dos filisteus, representado pela experiência de Sansão, que é uma figura do eu. Evidentemente que cada um desses inimigos espirituais, não é? Eles devem ser estudados em detalhes e estão relatados no livro de Juízes. Eu queria fazer 2 considerações finais. A primeira delas, esses inimigos espirituais, eles acontecem, né, na medida da tomada da terra. Então, há uma conexão entre o livro de Josué e o de Juízes. Em Josué, eles vão tomar a terra. E ao irem tomar a terra, a gente sabe que Josué fez 3 campanhas, a do norte, a do centro e a do sul. E na primeira campanha de ataque aos inimigos, ele vai enfrentar 5 reis. O segundo rei é o rei Orão, rei de... eu estou me lembrando aqui agora, rei de Hebrom. Orão significa aquele a quem Deus impele. E Hebrom, nós sabemos que na tipologia bíblica significa comunhão. Então, o propósito desse rei seria nos impelir a uma comunhão com Deus. Por isso que aqueles reis cananeus são, na verdade, representações das manifestações da nossa vida egocêntrica. Eles podem ter um caráter positivo ou negativo. Se positivo, eles vão tentar nos impedir de alcançar a bênção que está contida no nome deles. Se for negativo, eles vão tentar nos fazer cair naquilo que o nome deles significa. Ora, esse rei Orão, que é um dos 5 reis que Josué enfrentou no início da conquista da terra, é exatamente esse rei que nos impede de ter comunhão. E a representação relacionada a esse rei são esses 5 elementos que nós tocamos e que estão descritos no
livro de Juízes e que explicam a diferença da contagem entre 1 Reis, capítulo 6, verso 1, e a contagem literal desde a saída do Egito, certo? Dessa maneira, eu espero ter contribuído com os irmãos, não é? Para que nós possamos juntos aprofundarmos na palavra de Deus, para que o Senhor possa realmente trabalhar em nossa vida a partir da compreensão mais profunda e da oração das Escrituras, na percepção da profundidade daquilo que está colocado aqui. Eu disse que faria mais uma segunda observação. No livro de Juízes, há uma mudança posicional de cidade, que diz respeito a uma mudança posicional espiritual. No capítulo 2, eles saem de Gilgal, que significa remoção do opróbrio do Egito, figura da carne, e vão para Boquim. A palavra Boquim significa pranteadores. O que acontece com aqueles homens? Eles saíram do local onde a carne é lançada fora e vão agora experimentar as oscilações da vida pela alma. E, por isso, aquela localidade foi designada Boquim, pranteadores. O Senhor nos abençoe e nos capacite a, de fato, termos anos que sejam contados diante dele. Em nome de Jesus.